Então, pessoal, nessa segunda parte do vídeo, lembrando que quem comete ato de improbidade administrativa peca, nós vamos ver quais são as penas aplicáveis ao agente público e também ao particular que atua em conluio com esse agente público. Vejamos aqui, quais são as penas possíveis? Do ponto de vista civil, da legislação civil, este servidor público pode ser condenado a ressarcir o erário, devolver o dinheiro que subtraiu da administração pública. Pode ser condenado ao perdimento de bens, à devolução dos bens que tenham subtraído da administração pública e também pode receber uma multa por sua conduta. No ponto de vista penal, ele não vai responder exatamente por improbidade administrativa, conforme eu havia dito. Mas vão ter outros tipos penais previstos lá no Código Penal que vão fazer com que ele responda criminalmente também. Não aqui, na ação de improbidade administrativa, mas em uma ação penal correlata com o tipo penal previsto lá no Código Penal. Sanções administrativas. O servidor público, e aí, claro, não vai se aplicar ao particular, né, por obviedade, ele pode perder o seu cargo, ele pode ser exonerado a bem do serviço público por conta desta conduta. Ele pode, se for uma empresa responsabilizada ou uma pessoa física que, porventura, contrate, preste serviços à administração pública, ele vai ficar proibido de contratar com a administração pública. Ele vai ficar proibido de receber benefícios fiscais por conta da condenação por improbidade administrativa. São sanções essas sim que atingem os particulares. Perdeu o cargo não, porque eles não têm cargo. Mas eles podem ser proibidos de contratar, né, sendo um prestador de serviço, por exemplo, ou até mesmo, se for uma empresa ou um particular que recebe benefícios fiscais, deixar de receber esses benefícios fiscais. Muito bem. Vamos adiante. Sanções políticas, de cunho político. Por isso que eu separo elas para dar uma ênfase que elas refletem na questão política, especialmente nas questões eleitorais. Vejam que existem muitas candidaturas, e agora nós recém passamos por um pleito eleitoral, que tiveram seus registros cassados por conta de atos de improbidade administrativa. Por quê? Porque eles tiveram sua suspensão dos seus direitos políticos, muitas vezes até por 8 anos. Ou seja, por 2 pleitos eles não podem participar. E muitas vezes eles estão contestando na justiça e concorrem a si mesmo. Então a suspensão dos direitos políticos impede que a pessoa concorra a um cargo público. Isso também é uma penalização por improbidade administrativa. Tá? Agora, existem algumas medidas cautelares que visam resguardar o direito de ressarcimento da administração pública. Não a administração pública de todos nós, né? Porque o dinheiro público é nosso, não é da entidade, é da sociedade. Né? Então o que acontece? Há a possibilidade da determinação do afastamento cautelar do servidor público e também havendo necessidade do sequestro dos seus bens. Como é que isso acontece? O servidor público ele está sendo investigado administrativamente por improbidade. E como ele trabalha dentro da administração pública, se houver o receio de que ele possa estar atrapalhando a investigação, destruindo provas, coagindo possíveis testemunhas, ele então tem o seu afastamento determinado, ele fica recebendo, mas não trabalha. Como ele não pode sofrer uma pena antes de ser julgado, então ele vai continuar recebendo, mas ele é afastado do serviço público para garantir que ele não atrapalhe o esclarecimento do ato de improbidade. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, havendo o receio da administração pública, e esse até pode incidir nos particulares que participam de um ato de improbidade junto com um agente público, pode acontecer de que esse particular ou esse agente público, percebendo que vão ser responsabilizados por um ato de improbidade administrativa, especialmente aqueles que causam prejuízo ao erário, ou seja, eles roubaram um monte de dinheiro da administração pública, e a administração pública descobriu e está comprovando. O que eles fazem? Eles começam a tirar bens do seu nome. Começam a sumir com esses bens, para que quando
chegue no momento de ressarcimento do erário, esses bens não existem mais. Então, a administração pública, dentro do processo o juiz, né, determina o sequestro dos bens. Para quê? Para garantir que lá no final do processo existam bens que possam fazer o ressarcimento do erário público. Tá? Então, duas possibilidades de medidas cautelares dentro da ação de improbidade administrativa. Lembrando o seguinte, quem aplica a sanção de improbidade administrativa não é a própria administração pública. Não está dentro do poder disciplinar da administração pública. A punição por ato de improbidade administrativa, ela vai ocorrer dentro de uma ação jurídica civil. Quem determina a punição é o juiz e não a própria administração pública. É uma ação judicial, não é uma ação administrativa. Tá? Fiquem bem atentos a esse ponto. Tá? Quem é que vai ser legitimado para propor essa ação? Judicial, como eu bem disse. O Ministério Público, né, como defensor da lei, vai ser uma espécie de ação civil pública, vai poder propor esta ação. E também pode propor a ação aquela entidade da administração pública que foi lesada. Ela também pode figurar no polo de autor desta ação de improbidade. Mas ela vai ser judicial. Certo? Medidas alternativas. Transação, conciliação, medidas não adversariais de resolução de conflitos com a administração pública. Eu até tenho um artigo publicado sobre isso. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo que eu disponibilizo. Pessoal, por que eu destaco esta situação? Porque até 2019 existia uma vedação expressa de medidas alternativas conciliatórias em caso de ato de improbidade. Até 2019. Ou seja, é novidade. É novidade. Então, saibam que agora é possível realizar medidas alternativas de resolução de conflitos com a administração pública por conta dessa alteração de 2019. Tá? Então, é possível. Por fim, prescrição, pessoal. Não sei se vocês estão vendo aqui. Prescrição. Prescreve o direito do Estado perseguir o agente público ou particular através de uma ação judicial por ato de improbidade administrativa em 5 anos. Em 5 anos a partir do final do mandato, quando é um cargo eletivo, por exemplo. Ou então, se é um cargo em comissão, da exoneração. Tá? Mas existe jurisprudência do STJ dizendo que quando se tratar de ato de improbidade, onde o ato foi feito de maneira dolosa, com a intenção de alcançar a finalidade relacionada ao ato de improbidade, esta ação é imprescritível. Não existe prazo prescricional. Ou seja, percebam a ligação. Se o prazo prescricional de 5 anos não se aplica às situações dolosas, vai se aplicar só às situações culposas. Quando é que se responde por culpa, por improbidade? Quem toma o preju, toma no culpa. Certo? Então, só nesse caso que vai incidir o prazo prescricional de 5 anos, nos demais é uma ação imprescritível. Perfeito? Com isso aqui, tá morta a cobra, vocês sabem tudo de improbidade administrativa. Claro que eu sempre recomendo uma leitura da lei, que vai determinar exatamente quais são os tipos, os prazos de punição para cada um dos tipos de atos de improbidade. Mas, do ponto de vista teórico, somado a uma diligente leitura da legislação, vocês estão
craques em improbidade. Certo? Um grande abraço e foi uma situação inenarrável ter estado com vocês aqui para esta aula.